Eu quero falar hoje sobre o seguinte tema: estratégias de multiplicação para a sua vida. Repita comigo, diga: estratégia de multiplicação para a minha vida. Preste atenção, todos nós nascemos com o DNA de multiplicação. Nós nascemos com o DNA de multiplicação. Querendo ou não querendo, você vai sempre multiplicar. Sempre. Por quê? Porque Deus, quando pensou no homem e criou o homem, Ele liberou uma sentença sobre o homem. Essa sentença de Deus está em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 28. Deus os abençoou e lhe disse. O que Deus disse? Deus abençoou e lhe disse. Seja o quê? Seja o quê? E o que Deus falou, está falado. Diga: o que Deus falou, está falado. Multiplicação. Agora, o que nós precisamos parar para pensar é: o que eu estou multiplicando? Eu estou multiplicando fé ou incredulidade? Eu estou multiplicando discípulos para Jesus, ou eu estou esfriando a fé dos discípulos de Jesus? Eu estou pregando o evangelho, ou estou gerando multiplicação, despregando o evangelho? Porque o tempo todo nós estamos multiplicando. O tempo todo nós estamos nos comunicando. Um olhar meu é um testemunho. Um abraço é um testemunho. Uma fala é um testemunho, eu estou ensinando. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Ou seja, talvez você não perceba, mas tem gente de olho em você. O que você está multiplicando? Desejo de servir a Deus? Ou multiplicando, ser crente igual fulano? É melhor continuar como estou sendo. Você está multiplicando o quê? Porque alguma coisa nós sempre multiplicamos, porque foi uma sentença liberada por Deus. Quem está me entendendo até aqui diz amém. Agora, preste atenção. Quando eu falo de multiplicação, embora aqui eu vou focar na questão de almas, porque o negócio da igreja não é cadeira, não é carro, não é máquina, são almas. Mas os princípios que eu vou passar aqui de estratégias de multiplicação, você pode aplicar em todas as áreas da sua vida. No seu casamento, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, na sua empresa, você pode aplicar. Mas aqui eu vou falar de célula. Preste atenção. Você deve ter em mente, todos nós devemos ter em mente, que abrir a porta de uma casa para que uma célula funcione é o equivalente a levar a arca de Deus, que irradia a luz do evangelho, para um bairro, uma cidade e uma nação. O que é célula? Célula é uma reunião pequena de 10 a 15 pessoas em um lar, em uma casa. Nós entendemos que ao abrirmos a porta da nossa casa para receber uma célula, é como receber a arca do Senhor na nossa casa. E isso vai irradiar luz do evangelho para toda aquela região, cidade e nação. Agora, a célula, preste atenção, é um grupo pequeno. É diferente dessa reunião.
Aqui é uma grande reunião. Aqui só eu falo. O pessoal canta, ministra e um fala. Você ouve, você anota, você guarda no seu coração. Mas no grupo pequeno você participa. Você fala, você pergunta, você tira dúvida. Você desenvolve o seu potencial de liderança. É uma reunião pequena. Mas a Bíblia nos ensina que ao sermos fiel no pouco, numa célula, o Senhor irá nos colocar no muito. Não sei se você já leu esse versículo na Bíblia. Seja fiel no pouco, que no muito te colocar rei. A multiplicação é um processo sobrenatural, produzido pelo Espírito Santo. Você, líder, será multiplicado e será um agente de mudança. E o Espírito Santo será o multiplicador, o agente sobrenatural. Preste atenção. Ao trabalhar de mãos dadas com o Espírito Santo, poderemos obter a multiplicação e o crescimento. Você quer crescer em todas as áreas da sua vida? Você quer multiplicar em todas as áreas da sua vida? Você quer obter sucesso em todas as áreas da sua vida? Dê as suas mãos ao Espírito Santo. Essa parceria é sucesso garantido. Faz assim, levanta a sua mão. Agora, como ato profético, imagine que você está segurando nas mãos do Espírito Santo. Aleluia. E diga, a partir de hoje, eu tenho uma parceria, uma aliança de sucesso. Eu vou multiplicar em todas as áreas da minha vida. Aleluia. Aleluia. Para Deus não existe impossível. Primeira estratégia, anote, por favor. Primeira estratégia, especialize na estratégia que Deus lhe dá. Você não precisa copiar ninguém. Se você tiver uma parceria com o Espírito Santo, Ele vai te dar estratégias. No seu casamento, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos. Ele vai te dar estratégia para você fazer discípulos para Jesus. Estratégia para você ter uma célula na sua casa. Para essa célula se multiplicar. Ele vai te dar estratégias. Assim como Deus nos dará uma estratégia divina. Lembre-se, a estratégia é ganha no lugar secreto. Mas é importante trabalhar com todo o coração. Tem gente que fica olhando para um outro casal, uma outra família e tenta copiar. Não vai dar certo. Por exemplo, se você olhar para mim e para minha esposa e tentar copiar o nosso relacionamento conjugal, não vai dar certo para você. Primeiro, eu sou baiano. Segundo, é paulistana. Eu fui criado em uma cultura totalmente diferente da dela. E ela totalmente diferente da minha. Nós temos um jeito ímpar de se relacionar, de se comunicar. Você é outra pessoa. O seu marido, o seu cônjuge, são outra pessoa. Você pode até se inspirar na gente. Mas você deve pedir uma estratégia para Deus de como você fazer o seu casamento dar certo. Sem atropelar os princípios bíblicos. Por exemplo, no nosso relacionamento nunca teve muito, como diz lá na Bahia, chamego. Aquela coisa grudenta, de ficar abraçando, um pendurado no outro. Amor. Não, isso. Tem casal que é assim, velho. Se ela fizer isso para mim, eu falei que aconteceu alguma coisa? Você leva no médico? E vice-versa. A gente nunca teve aquela coisa. Ah, ela, por exemplo, eu não durmo sem o meu marido. Não. Porque nós já construímos o nosso relacionamento assim. Eu viajando bastante. Eu sempre envolvido na igreja.
Assim, não teve nem espaço para ela ser altamente ciumenta. Nós não nos separamos dos jovens quando a gente começou a namorar, o contrário. A gente se envolveu ainda mais para evitar pecar. Está entendendo? Então nós desenvolvemos um jeito de ser para que o nosso casamento seja bem sucedido. Vamos completar agora, dia 30 de maio, 26 anos de casado. Glória a Deus. Aleluia. Então, Deus vai te dar a sua estratégia. Venha fazer o Casados para Sempre. Participe do encontro de casais. Leia sobre casamento. E você vai encontrar o seu jeito de ser para ter sucesso no seu relacionamento conjugal. Espiritualmente, a mesma coisa. Deus vai te dar estratégia de como evangelizar, de como ganhar almas. Por exemplo, algumas mulheres podem criar uma estratégia, receber de Deus, de fazer um bolo, uma vez por semana. E cada semana, evangeliza um vizinho da rua. Pega um cartãozinho da igreja e diz: olha, eu decidi fazer esse bolo com muito carinho para você. Ué, mas como assim? Lá tem o endereço da igreja, tem o endereço da sua célula. E você pergunta: eu gostaria de orar por você. Tem algum motivo? Você tem alguma situação que eu possa orar, que você precisa de oração? Pronto. Ninguém faz isso. É uma estratégia. Os homens podem desenvolver uma estratégia de um churrasco, de um futebol, de tantas coisas, de uma pesca, tantas coisas, estratégias. Mas nós devemos orar e Deus nos dá essa estratégia. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 27 ao 28. Jesus estava conversando com o doutor da lei. E o doutor da lei pergunta para Jesus o que ele deve fazer para ser salvo. E aí Jesus fala dos mandamentos. E o cara respondeu para Jesus o seguinte: eu sei o que deve fazer. Jesus, o que você deve fazer então? Aí ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Aí, olha o que Jesus respondeu. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Porque uma coisa, minha gente, é saber o que deve ser feito. Outra coisa é fazer. Esse homem sabia, mas não fazia. Agora preste atenção. No original aqui, o que Jesus está dizendo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, não pode ter espaço para outra coisa ou pessoa no seu coração, a não ser para Deus. Ou seja, o seu coração tem que ser todo de Deus. Seu coração não pode ter espaço para o seu cônjuge. O seu coração não pode ter espaço para os seus filhos. O seu coração não pode ter espaço para a sua igreja. O seu coração tem que ser todo de Deus. O seu entendimento tem que ser todo de... A sua alma tem que ser toda de... Porque se for toda de Deus, você vai amar e cuidar do que Deus ama e cuida. Mas se não for todo de Deus, e tiver lá o seu cônjuge, tiver lá no seu coração a sua igreja, tiver os seus filhos, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a fazer comparação. Por isso que muitos caem em adultério. Poxa, ela perguntou se eu estou bem, minha esposa nem perguntou. Caramba, ele todo dia me elogia, o corte de cabelo, percebeu que cortei o cabelo, a cor da unha, a roupa, o perfume, e meu marido não começa a comparar. Caramba, mas o marido da irmã e faz isso e aquilo e o meu não faz. Começa a comparar. Agora preste atenção. Se o seu coração é todo de Deus, Deus não faz comparação. Deus ama você independente do que você faz ou é. É diferente. Por isso que Deus disse para os maridos: maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja.
Quem é a igreja? Somos nós. Nós somos perfeitos, sim ou não? Não. Mas Deus continua amando a gente. Deus não faz comparação. Eu vou amar mais o Fábio e menos o Isaac. Não. Deus ama tanto o Fábio quanto ama o Isaac. Independente do que ele faz ou do que eu deixo de fazer. Deus nos ama. Então nosso coração tem que ser todo de Deus. Porque se for todo de Deus, nós vamos amar e cuidar do que Deus ama e cuida. Se o seu coração tem igreja e não é todo de Deus, você vai fazer comparação de igreja. Por isso que muitas pessoas saem de igreja, de uma para outra. Porque fazem comparação. Quando o seu coração é todo de Deus, você ama a igreja, independente de como ela é. Consegue entender? Então, preste atenção. Se você ama a Deus de todo o seu coração, você vai buscar fazer a vontade de Deus. Quem lembra aí quando namorava? Hoje, para vir na igreja, a 2 quilômetros a pé, carro quebrou, pastor, não dá para ir para a igreja. Mas quando namorava, andava até 10, 15, 20 quilômetros para ver a namorada ou namorado. Era ou não era? Porque você ama. Chegava dia dos namorados, você buscava dinheiro onde não tinha. Era assim ou não era? Para fazer um agrado para sua namorada, para o seu namorado. Quando a gente ama, a gente quer fazer a vontade dessa pessoa, sim ou não? Sim. Agora, pastor, eu amo a Deus de todo o coração. Ama? Quem ama a Deus de todo o coração? Quem ama a Deus, dá glória a Deus. Quem ama a Deus mais ou menos, diz aleluia. Quem não ama a Deus, diz eu. Quem ama a Deus de todo o coração, dá glória a Deus. Quem está disposto a fazer o que Deus ama, a vontade de Deus, diminuiu, glória a Deus. Quem está disposto a fazer a vontade de Deus? 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus. Não vai aparecer no telão. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Deus manda nós orarmos por todos os homens, aqueles que nos fez o bem e aquele que nos fez o mal. Orar por todos, interceder por todos. Isto é fazer a vontade de Deus. E o versículo seguinte diz, versículo 3, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja, qual que é o desejo de Deus? Que deseja que todos os homens sejam salvos. Diga, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o desejo de Deus, gente? Que todos os homens sejam o quê? Você está disposto a fazer a vontade de Deus? É uma pergunta. Você está disposto a fazer a vontade de Deus? Então, a primeira estratégia é: especialize na estratégia que Deus lhe dá. Deus vai te dar uma estratégia. Ore, fale com Deus de como ganhar almas. As mulheres aqui, eu vejo minha esposa, ontem teve o evento da mesa aqui, as mulheres estão de parabéns, glória a Deus. Mas eu vi ela falando assim lá em casa, cada uma é mais criativa que a outra. Mulheres, usem essa criatividade aqui da mesa, lá na rua da sua casa. Pega essas lembrancinhas, faz a mais e visita suas vizinhas. Surpreenda elas. Faça isso. Já que o homem é ruim de lembrancinha, leve o seu marido junto. Aí você surpreende a esposa e o seu marido faz amizade com o marido da sua vizinha. Estratégia. Estratégia. Segunda estratégia: tenha metas semanais para ganhar almas. Diga comigo, metas semanais.
Assim como se determina a cumprir suas metas no estudo, no trabalho e em cada área da sua vida, programe-se como Senhor sobre quantas almas ganhará na semana. Faça um desafio para você mesmo, diga: Deus, eu prometo não ficar nem um dia sem evangelizar pelo menos uma vida. Sai evangelizando. Você vai evangelizar até pessoas que são da igreja, sabia? Sem saber. Tem acontecido isso comigo. Eu vou evangelizar a pessoa: pastor, eu sou da sua igreja. Desculpa, querido, é mesmo? É que você nunca falou comigo lá? Sério. Acontece. Isaías 14, 24 diz: o Senhor dos exércitos jurou. Quem jurou? Uau! Certamente, como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Sabe o que Deus está falando? Eu planejei e vai acontecer. Eu pensei e assim será. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não é melhor se unir a esse Deus? Ele está dizendo: vai acontecer. Meu planejamento vai acontecer. Eu vou salvar. Eu vou levar todos os homens ao pleno conhecimento da salvação. Você está disposto a fazer parte do meu projeto? Gente, a coisa mais fácil é quando você chega numa empresa, numa corporação, e a corporação tem o projeto da empresa desenvolvido e colocam na palma da sua mão, diz: ó, segue o mapa. Uau! Não inventa a roda, faz exatamente isso. Irmãos, é lógico que você vai atingir o objetivo da instituição. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu já planejei, eu vou salvar. Você quer fazer parte? Vem comigo. É isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo: eu vou curar. Você vai orar por cura? Porque eu vou curar. Quer fazer parte do projeto? Então ora. Como Deus disse para Jeremias: Jeremias ou Ezequiel, você está vendo esse vale de ossos secos? Sim, Senhor. Você crê que eles podem ressuscitar? Senhor, tu sabes. Se sou eu que sei, então profetiza, filho do homem. Se eu planejei, profetiza, filho do homem. Irmãos, preste atenção. Tem gente que vive na força do braço, luta contra Deus. Deus está dizendo: vai acontecer o que eu quero e não o que você quer. Mas parece que tem hora que Deus está puxando para a direita e a gente está puxando para a esquerda. Deus está dizendo: para, meu filho, de trabalhar, olha mais para mim, tenha tempo para mim. Seja fiel que eu vou te prosperar. Não é o muito trabalho, mas é a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Dá uma sacudida, dá uma cotovelada no teu irmão. Você está ouvindo o que Deus está falando? Ou vai esperar infartar? Ter um AVC? Hã? Terceira estratégia: visualize quantas pessoas quer ganhar. Visualização é um processo fundamental, como em qualquer conquista. Você não pode conquistar o que primeiro não viu no mundo espiritual. Você não pode, não tem como conquistar o que primeiro você não viu no mundo espiritual. A maioria das pessoas aqui já sabem. Quando eu vim ver esse espaço para alugar, não tinha nenhuma dessas divisórias. Só tinha o teto, não é esse teto, isso aqui é um forro. Só o teto que está a 8 metros de altura disso aqui. Entrava carretas carregadas aqui. Não tinha essa parede. Atrás aqui tinha uma porta de madeira enorme. Entrava as carretas por ali. Isso aqui estava fechado há 8 anos e meio. Tinha mato até no teto, maquinário, ferramenta, destroço de avião, madeira, para tudo que é lado. Tudo que é lado. Mas eu lembro que a igreja estava orando na madrugada por um lugar. A igreja estava em oração. Eu amo almas. Eu vivo até hoje, desde quando eu me entendo por gente, eu vivo por pessoas. Para ganhar vidas, gerar transformação. Eu sou um agente de transformação. Eu vim aqui
A porta velha estava fechada com uma corrente. Passava nas duas partes das portas. Tinha um furo. Eu fiz isso. Quando eu olhei, eu vi exatamente o que eu estou vendo agora. Exatamente o que eu estou vendo agora. Diante de Deus, eu não vi máquina velha, eu não vi destroço de avião, eu não vi madeiras, eu só vi pessoas, uma multidão de pessoas dentro deste lugar. Consegue entender isso? Porque você nunca vai viver aquilo que primeiro você não visualize no mundo espiritual. Preste atenção. Olha o que diz Provérbios, capítulo de número 23, versículo 7a. Porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Porque assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Se você achar que você é incapaz, você será sempre um fracassado. Mas se você acreditar que Deus é com você, você sempre vencerá. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em Mateus 12:34. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Pastor, por que o senhor tanto fala de ganhar almas? Porque o meu coração está cheio de compaixão pelas almas perdidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Recentemente eu encontrei uma senhora que ela frequentou a igreja por um período e depois ela sumiu e eu descobri que ela estava no crack. Aí um dia nós estávamos fazendo uma comunhão aqui, entrou uma pessoa e pediu comida. Alguém deu a comida. Em um outro momento eu comentei com a irmã da igreja, eu acho que foi com a Monique, a pastora Monique. Eu falei, e fulana de tal, você já ouviu falar dela? Disse, pastor, foi ela que entrou lá na igreja e pediu comida. Eu falei, eu não acredito. Foi fulana? Foi. Eu falei, caramba, não a reconheci. Há 2 semanas atrás eu fui em um comércio. Quando eu entro no carro, chega uma pessoa totalmente desprovida de beleza, suja, cheirando mal, a mão machucada, os dedos, a ponta dos dedos queimado de crack. E ela disse, pastor Isaac, o senhor pode me dar uma comida? Falei, quem é você? Ela disse, eu sou fulana de tal. Eu falei, que isso? Eu disse, onde você fica? Ela disse, eu fico geralmente em tal lugar. Eu disse, eu vou te levar para uma clínica de recuperação. E eu estou procurando, é difícil clínica de recuperação para mulher. Se você souber, me avise. Mas nós vamos levar, é ela e uma outra, nós vamos levar essas 2 mulheres. Eu entrei no mercado essa semana, um rapaz com feridas na perna disse, senhor, o senhor pode me ajudar? Eu falei, qual a sua idade? Ele disse, 28 anos. Eu disse, por que você está na rua? Ele disse, por causa das drogas. Eu disse, você quer que eu te leve para uma clínica de recuperação? Ele disse, não. E eu tentei convencê-lo, com paixão. A Bíblia diz que Jesus, quando ele recebeu a notícia que seu primo João Batista tinha sido decapitado, ele disse para os discípulos, vamos descansar, eles estavam trabalhando demais. Marcos capítulo 6 vai dizer que eles não tinham tempo nem para comer. Pegaram o barco e foram para o outro lado, remando. A Bíblia diz que a multidão ficou sabendo que Jesus foi para o outro lado com seu discípulo. Eles foram pela margem do mar, correndo pelo lago, e chegou primeiro que Jesus. A Bíblia diz que Jesus, quando chegou do outro lado, viu aquela multidão e teve com o Pai, que eram ovelhas, como ovelhas que não têm pastor. O nosso coração tem que pulsar por compaixão, igual o coração do nosso mestre. Compaixão. Então a segunda estratégia é, visualize quantas pessoas você quer ganhar. Você precisa visualizar. Quarta estratégia, estabeleça jejuns, intercessão e oração pelas pessoas, suas necessidades. Estabeleça jejuns, intercessão e oração pelas pessoas e suas necessidades. Mateus 7:21.
Olha o que Jesus disse. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Tem demônios que só vão sair se você orar, se você jejuar por aquela pessoa. Lucas 22, 31 ao 32 diz: Simão, Simão, olha aqui. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Deixa eu perguntar. Quem aqui já se converteu? Quem aqui já nasceu de novo? Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Dá glória a Deus aí. Sabe o que Deus está esperando de você? Que você fortaleça aqueles que estão caídos. Sabe por que Deus não deixou Satanás te destruir? Está dizendo aqui, ó, está ali. Para que quando você se fortalecesse, se convertesse, quando você nascesse de novo, você pregasse o evangelho para outras pessoas. É isso que Deus espera da gente. Então preste atenção, queridos. Nós precisamos orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas, jejuar pelas pessoas. Sabe por quê? Nós estamos aqui, é fruto de oração e jejum de muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu tenho muita gente orando por mim. Eu tenho pessoas de outras nações que assistem o nosso culto e intercedem por nós. Eu tenho pessoas que vocês não conhecem de outros estados intercedendo por nós. E tem muita gente aqui nessa igreja, inclusive eu e a minha família, intercedendo por vocês. Por vocês. Talvez eu não saiba o seu nome. Talvez eu nunca tenha ido na sua casa, mas eu oro por você que faz parte dessa família. Pode ter certeza disso. Quinto, estratégia e penúltima. Aprenda a desenvolver atividades evangelísticas eficazes. Diga comigo: aprender a desenvolver atividades evangelísticas e eficazes. As pessoas não vão querer se envolver com as coisas de Deus, com o reino de Deus, se apresentarmos de forma religiosa e fria. Todas as atividades devem ter como foco a demonstração do amor de Deus e um genuíno interesse por cada vida. Irmãos, ninguém é bobo. As pessoas sabem quando você se interessa por elas ou não. As pessoas sabem quando a gente dá bom dia por educação e diz: está tudo bem com você? Por educação ou não. As pessoas sabem quando a gente dá atenção para elas ou não. Então nós precisamos passar esse amor de Deus genuíno e fazer a coisa com muita dedicação, para que as pessoas, o evangelho entre no coração das pessoas. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 11, versículo 30b diz: aquele que conquista a alma é, aquele que conquista a alma é sábio. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 16b diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Quem tem a mente de Cristo, dá glória a Deus. Quem tem a mente de Cristo de verdade, dá glória a Deus. A Bíblia diz que Cristo, quando chegou do outro lado, viu a multidão doente, drogada, descamisada, com casamentos destruídos, e ele estava enlutado, mas mesmo assim ele teve o quê? Ele teve o quê? Se nós temos a mente de Cristo, nós temos que olhar para essas pessoas com um olhar de compaixão. Agora, Jesus, ele não só olhou com um olhar de compaixão, virou as costas e foi embora. Não. A Bíblia diz que ele ficou ensinando o dia inteiro, curando, libertando, gerando salvação, cura, milagres, maravilhas. E no final do dia, ainda saciou a fome física de toda aquela multidão. Ter compaixão não é só falar. Ter compaixão é fazer alguma coisa.
Posso ouvir um amém? Mantenha um nível de excelência, sexta e última estratégia. Mantenha um nível de, diga aí, mantenha um nível de. Nosso Deus é um Deus de excelência. Se você ler na Bíblia Sagrada, tudo que Deus vai mandar fazer para Ele, construir para Ele, Ele manda fazer da melhor qualidade. Ele manda pegar os melhores profissionais. Deus é o Deus de excelência. Excelência não é se comparar com o que o outro está fazendo, mas excelência é fazer o seu melhor dentro das suas possibilidades. Não podemos começar uma célula bem animada, preparando cada detalhe e depois deixar que o nível abaixe. Uma marca clara de um ganhador de almas é a excelência. Há quantos anos a gente não se encontra, Juliano? Bastante tempo. Mas nós nos conhecemos desde a juventude. Pergunte para ele se eu estou pregando com menos paixão, com menos entusiasmo do que eu pregava para os jovens. Pergunte para ele se essa igreja aqui está no nível menor dos eventos e dos lugares que nós locávamos para fazer os nossos eventos. Tem pessoas que são inconstantes. Veja na faculdade, veja no curso que você faz. 100 pessoas estão na sala da faculdade. No final do primeiro semestre cai para 80. Final do ano 50, se forma 10. A maioria das pessoas são inconstantes. Nós temos que ser constante na excelência. Você tem que superar o cansaço. O seu espírito de excelência tem que ser maior do que o seu cansaço e do que a sua escassez financeira. Excelência. Eu lembro que lá na Bahia, minha mãe, a maioria do povo lá, naquela época que eu morava lá, e claro, não sei hoje, mas tinha um hábito de todo final de ano pintar a casa. Então no Natal a casa estava sempre pintada, por dentro e por fora. Só que tem um detalhe, a gente não podia pintar de souvenir. Coral. Sabe do que a gente pintava a casa? Mas a casa ficava pintadinha, bonitinha? Cal. Porque se tem excelência para pintar com cal, Deus um dia vai confiar para pintar de coral. Mas quem não tem coragem nem de pintar com cal, jamais vai ter coragem para pintar com qualquer outra tinta de qualidade. Excelência. Excelência. Agora preste atenção. Daniel 5:12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e o conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar, chame-se, pois agora Daniel, e ele dará a interpretação. Preste atenção. Esse cara Daniel, ele é um israelita. Foi levado para a Babilônia, para o Egito, como escravo. Ele está longe da sua família, não fala aquele idioma, no meio de gente estranha, só tem 3 amigos da sua mesma nacionalidade, mas mesmo assim, ele se sobressai. Por quê? Espírito de excelência. O espírito de excelência não depende da nação, não depende do grau de escolaridade, e muito menos do nível social. O espírito de excelência está em nós, porque o nosso Deus é um Deus de excelência. Como igreja, Deus nos revelou uma poderosa estratégia que nos permite avançar no crescimento através das células, que é a oração de 3. Diga comigo, a oração de 3. Eu lancei essa estratégia para os líderes de célula, repeti hoje de manhã e quero repetir com vocês.
Faz assim, ó, 1, 2, 3, 3. Oração de 3, está aí na tela. Oração de 3. Agora preste atenção. Daniel, ele tinha um espírito de excelência. Daniel tinha um espírito do quê? Excelência. O cara se sobressaía numa terra estrangeira. Os seus colegas, os outros escravos, começaram a ficar com inveja de Daniel. E eles pensaram, cara, se a gente não parar esse Daniel, daqui a pouco ele vai estar reinando sobre nós. O cara sabe tudo. O rei, quando tem uma dúvida, só pensa nele. Ele tem solução para tudo. Qual é o segredo desse cara? Começaram a observar Daniel. E descobriram, perceberam que Daniel tinha um segredo. Qual que era o segredo que levava Daniel a esse nível de excelência? Daniel orava 3 vezes ao dia. Eita! Daniel orava quantas vezes? E os caras se reuniram. Falaram o seguinte: a gente precisa criar uma estratégia para fazer esse Daniel parar de orar. Tem que parar. Porque quanto mais ele ora, mais excelente ele fica. Então nós vamos criar uma emenda. Nós vamos criar uma emenda. Vamos levar para o rei assinar. E essa emenda vira lei lá no Senado. É o que acontece hoje em Brasília. Vira lei. E os caras elaboraram a emenda. Pá. Olha, vamos apresentar para o rei que ninguém durante 30 dias deve orar a nenhum outro Deus, a nenhum outro homem, exceto ao rei. Rei, nós nos reunimos aqui. E aí ele está massageando o ego do rei. E apresentaram. E o rei sancionou a lei. 30 dias. Quem orar vai ser lançado na cova dos leões. Quem orar? Daniel fica sabendo. Mas Daniel, e eles ficam de olho no Daniel. E a lei começa a vigorar. A lei entra a funcionar, começa a ser válida. E quando eles olham no dia seguinte, quem está orando? Quem está orando? Ao meio-dia, quem está orando? No final do dia, quem está orando? Pegamos o cara. Rei, o senhor assinou a lei, sancionou a lei, que quem orasse a outro Deus durante 30 dias, ou a qualquer outro homem, seria lançado na cova dos leões. Verdade? Pois é, Daniel está orando aos seus deuses. O rei disse, caramba, o que eu fiz? Mas a palavra do rei não pode voltar atrás. Lança Daniel na cova dos leões. Eu imagino que naquela noite o rei não dormiu. Porque a Bíblia diz que no dia seguinte, o que ele faz? Vai lá na cova dos leões. E o leão que era para devorar Daniel, serviu de travesseiro para Daniel. O rei ficou acordado, mas Daniel ficou dormindo. O rei chega lá, a Bíblia diz, está escrito: Daniel, será que o seu Deus te livrou dos leões? Daniel, rei, estou vivo, alegre e avivado. Eu sou da família Vida Triunfante de Bragança Paulista, rei. Na minha igreja tem uma sala de oração, rei. Na minha igreja tem cela, rei. Na minha igreja tem banco do milagre, rei. Na minha igreja tem campanha de jejum, rei. Na minha igreja a gente ama a Deus, rei. Na minha igreja a gente ganha almas para Jesus, rei. Aleluia. O rei diz, espera aí, então vamos fazer o seguinte. Sai Daniel. Vem vocês que fizeram a lei.
Nem vocês que fizeram a lei. Lança vocês agora na cova dos leões. A Bíblia diz que antes dos caras chegarem no fundo do poço lá da cova dos leões, os leões já devoraram os indivíduos. Sabe por quê? Diga comigo assim: oração gera vida. Falta de oração gera morte. Por isso a oração de 3. Então deixa eu falar, tem corintiano aí? Ou é só porque foi rebaixado? Não eram fiel? Cadê os corintianos? Quero chamar aqui um corintiano ou corintiana. Um corintiano, sobe aqui por favor. Falar que é uma coisa, assumir aqui no altar é outra. Tem corintiano? Você não é, Wagner? Wagner não. Agora se converteu mesmo, Adriano. Tem São Paulino aí, ó, São Paulina? Quero ver o São Paulino aqui. Agora eu quero ver se tem alguém do time dos folgados. São os palmeirenses. Tem palmeirense aí? Sua dirigente está muito folgada e seu técnico também, viu? Meu Deus do céu. Vem aqui. Vocês vão receber já já. Isso aqui é um marca-página. Atrás tem espaço para você escrever 3 nomes de 3 pessoas. Ok? Lá na célula ou aqui na igreja, você se une com mais 3 pessoas. Oração de 3. 3 orando, cada um por 3 pessoas. Então, geralmente, adolescente ganha. Você vai pegar esse cartão, vai orar a Deus, e Deus vai trazer à sua memória o nome de 3 amigos, de preferência do mesmo sexo. 3 meninos. Você vai escrever aqui: João, Pedro e Marcos. Ok? Você vai orar a Deus. Deus vai te dar a mesma estratégia, vai trazer à sua memória Fernando, Lucas e André. Você escreveu aqui. Mulher, evangeliza mulher, ora por mulher. Você vai colocar aqui o nome de 3 amigas: Maria, Eufraudina e Cecília. Ok? Era minha sogra, Cecília. Então, vocês estão aqui agora com 3 nomes. Digamos que eles são da célula, da célula Y. Geralmente são 3 mulheres ou 3 homens, esse é o ideal. Primeira semana de oração, eles vão se reunir, talvez na casa dele ou dela. Vão se reunir, ou na igreja, na sala de oração. Vão marcar um local para se encontrar e orar por 1 hora por esses nomes. Senhor, salva o Nicolas. Senhor, liberta, Senhor, trabalha no coração do Pedro. Senhor, toca o Fernando. Senhor, em nome de Jesus, nós aqui, em concordância nesse momento, nós clamamos pelo Marcos, pelo André e pelo Lucas, e declaramos eles salvos em nome de Jesus. Senhor, eu apresento aqui a Neufraudina, eu apresento a Cecília e a Mônica, em nome dos... 1 hora orando. 1 hora orando. Na primeira semana. Na segunda semana, o desafio é entrar em contato com as pessoas através de uma ligação telefônica, de qual lhe informarão que a igreja está fazendo uma campanha de oração e que queremos saber qual a sua necessidade para poder estar orando por você. Então os 3 se reunirão para orar especificamente pelas necessidades de cada um. Então Pedro disse: meu pai saiu de casa, minha mãe está nas drogas, meu irmão está doente, eu estou com dengue, aqui em casa a coisa está feia. Ele já sabe, agora ele vai dar o tiro certo. Aqui o Marcos diz: rapaz, lá na escola estão fazendo bullying comigo. Olha, minha mãe está com câncer e o meu pai está desempregado.
Aqui em casa está faltando alimento. E aí eles vão orar. Aqui a Neufraldina diz: meu problema é o meu nome. Mas o meu marido está muito violento, também com esse nome. E a minha mãe. E aí eles vão orar. Segunda semana, eles vão orar especificamente pelos problemas. Especificamente. Eles vão mirar o alvo. A oração vai ser certeira. Terceira semana é oração por 30 dias. Terceira semana, na terceira semana, buscarão ter contato pessoal com eles, seja na sua casa, através de uma visita, ou convidando-os para tomar um café. E aí, campeão, como que você tá, cara? Vamos lá, comer um lanche, num café e livraria triunfante. Ok? Vamos lá dar uma volta no lago. E aí você tem contato, você abraça, você toca, você intercede, conversa, ganha para você. Terceira semana, oração estratégica, corpo a corpo, tete a tete. Quarta e última semana, dará um passo de fé e irá convidá-los a participar de uma célula. Por isso que é importante você estar numa célula. Mas se você não está numa célula ainda, procure uma célula ainda hoje. Passe ali na central de informações, veja quem são os nossos líderes de célula e leve essa pessoa para uma célula. Por que uma célula? Preste atenção. A célula facilita o trabalho pastoral. A célula permite o pastoreio de pessoa por pessoa. Todo mundo sabe quem é quem. Sabe a necessidade um do outro. A célula fortalece a igreja desde os seus fundamentos. Deixa eu te falar. Uma coisa é ganhar um adulto para Jesus depois que ele já fumou, já bebeu, já adulterou, já fornicou, já xingou, já matou, já teve ódio, a raiva, tudo que não presta. Deus liberta, Deus cura, Deus transforma. Outra coisa é você pegar uma criança desde quando está gerada, como eu fiz com os meus filhos. Minha esposa estava grávida dos meus filhos. Eu já profetizava na barriga da minha esposa. Quando nós fomos para a maternidade, eu lembro que eu chamei uma empresa para gravar, eu tenho isso gravado. E André ainda no corredor, indo para a sala de parto, eu pedi para parar e eu disse: Gabi, você ainda está no ventre da sua mãe, mas lá embaixo na recepção, a sua avó, a sua tia, a fulano de tal, nós, eu, seu pai, nós estamos aqui ansiosos para te receber. Gabi, você é muito desejada nesse mundo. Gabi, você será uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo e de sucesso. Tudo que você colocar as suas mãos prosperará. Eu pedi para cortar o cordão umbilical, como um ato profético, liberando a minha filha para vencer, para nós não ficarmos como aqueles pais que nunca deixam o filho voar, que é sempre os filhos debaixo das asas. Vai casar, constrói aqui em cima, faz aqui embaixo, não vai para longe não, o filho é meu, não tenho coragem. Não, nós não temos isso, o filho não é nosso, filho é herança do Senhor. Ato profético, tremendo, mas eu cortei. Lá no quarto, antes de vir embora, eu peguei aquele toquinho no braço, e peguei a Bíblia com a outra mão e liberei palavras proféticas, lendo a Bíblia Sagrada sobre a vida dela. Nunca teve experiência nenhuma no mundo e não vai ter. Tudo que faz, Deus tem abençoado. Deus tem aberto portas extraordinárias que nós nem imaginávamos. Vai crescendo desde o fundamento, desde o ventre da mãe, nesse mover. Agora imagina como não vai ser o casamento dela. Imagina como vai ser os nossos netos, nossos filhos, os filhos dela. Porque desde o fundamento está bem estruturado. Você imagina uma pessoa nascendo no ambiente da célula, num ambiente de cuidado, num ambiente de pastoreio, pessoa por pessoa, num ambiente que você desenvolve a liderança. Essa criança espiritual, ela já cresce forte, corajosa, rompendo para fazer discípulo de Jesus. E em tudo que ela colocar as mãos, ela prosperará. Consegue entender? A célula levanta um muro de proteção na cidade. E a célula desenvolve uma liderança verdadeira. Está aí. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Aplausos para os nossos atores. Obrigado. Célula
é um lugar de proteção.